Quem está chegando agora, seja muito bem-vinda, bem-vindas ao nosso tempo de mesa. Como vocês estão? Todas bem? Todas ótimas, todas maravilhosas, sorridentes? Nossa, quanta mulher bonita, gente. Meu Deus. Meu Deus. Como tem mulheres novas por aqui. É Janier? Como é que fala o teu nome? Janier. Seja muito bem-vinda. Você é nova por aqui, né? Não tá conseguindo ligar o áudio? Quando tu toca na tela, aparece uma barra de ferramentas embaixo. E daí tem um microfonezinho naquela aba ali. Aí. É Janier, meu nome. Janier, assim mesmo que fala. É. Que lindo esse nome. Sim. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Quem é que te convidou? Eu te conheci com a Patrícia Fonini, lá no Espaço Cultural. Que legal! Daí comecei a te seguir. Daí foi tu mesmo que me convidou, na verdade, pelo Olha Instagram, só. né? Que loucura! Daí tu clicou no link lá do Stories e caiu para dentro. Sim. Ai, que legal! Seja muito, muito, muito bem-vinda. Obrigada. As mulheres que estão chegando agora, novas, para vocês entenderem como funciona. A gente se encontra todos os dias aqui, todos os dias, de segunda a sexta, sempre no ao vivo. Eu gravo para algumas mulheres que às vezes não conseguem, né? Tipo, estar aqui com a gente. E eu gravo, deixo ali o link depois para vocês. Claro que é super diferente, né? A gente assistiu o presencial e o gravado, são duas coisas totalmente diferentes. Então, quem puder, faça um esforço para estar com a gente aqui nesse horário do meio-dia. Aqui, ninguém é maior que ninguém, ninguém é melhor que ninguém, nós estamos todas em constante aprendizado diariamente. Não é porque eu lidero esse grupo que eu sou melhor que ninguém aqui, não sou. Estou aprendendo tanto quanto vocês, erro, fracasso, caio, aprendo a levantar e ensino as mulheres a levantar. E é isso aí, e segue o baile. Sabe aquela frase da mãe? Não doeu, levanta e sai andando. E eu digo, doeu sim. Tá, vamos lá que eu vou te ensinar a andar. Enfim, sejam todas muito bem-vindas aqui, como eu coloquei ele na mensagem. Não tem espaço para timidez. Todas aqui, não, todos sem vergonha de Jesus. Imagina que Jesus ia chamar a filha com vergonha. Não, aqui a gente trabalha vergonha, a gente trabalha timidez, a gente trabalha tudo. Vocês acreditam que eu não falava? Eu me escondia atrás das pessoas. Vocês olhando para mim hoje, acreditam nisso? Não dá para acreditar, né? Parece até meio exibidinha, às vezes me chamam de exibidinha, blogueirinha, tipo... Mas não tem nada a ver, hoje eu desbloqueei mesmo. Eu abro o celular e saio falando, porque imagina que Jesus ia me chamar para ficar com a boca fechada. Não, né? Eu acho que todo o tempo que eu fiquei com a boca fechada, agora eu tô falando até pelos cotovelos, porque foi a minha vida inteira com a boca fechada. Eu me escondia literalmente atrás das pessoas. E eu declaro sobre a vida de vocês que se tiver alguma mulher tímida aqui, vocês olhem para mim agora e vejam, nossa, se a Cris se escondia atrás das pessoas e agora tá falante assim, eu me conecto com isso. E quando a gente se conecta com alguém que destravou algo que a gente quer destravar, a gente também destrava. Sejam todas muito bem-vindas. Esse espaço é um espaço que a gente pode sim ser vulnerável. Todas aqui erram, não tem nenhuma santa. Somos santas em Cristo, mas aqui estamos todas aprendendo juntas. Todas, 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 todas. Bora orar? Quem puder, é claro, né? Fecha os olhos, se coloca no momento presente, o aqui e agora, respira fundo. Toda vez que a gente respira fundo, a gente diminui a nossa frequência cardíaca, a gente desacelera e a gente consegue sentir a presença. Como é bom, paizinho, sentir essa presença, estar
estar presente, porque o presente é a única coisa, o único lugar que a gente deve estar. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre, sempre, sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela Tua bondade, pelo favor, pela graça que é derramada em nossas vidas todos os dias e que não tem fim. Essa fonte inesgotável de sabedoria do alto, riquezas que o dinheiro não pode comprar, o amor infinito, incondicional de Ti, Pai, sendo derramado sobre as nossas vidas. Paizinho, muito obrigada por tanto. Que embora tenhamos um passado que a gente não se orgulha, nós estamos tratando, o Senhor derrama bênçãos infinitas nas nossas vidas, porque o Senhor nos ama. Não há um pai que não ame um filho, independente dos seus defeitos. E papai nos ama acima de qualquer defeito. Qualquer coisa que a gente tenha feito, ele nos ama. E ele quer o nosso coração rendido no dia de hoje. Na presença dele, no derramar dele, através da minha boca, através da boca da Carolyn, que vai falar daqui a pouco. Pai, nós colocamos o tempo de mesa nas tuas mãos. Esse tempo de mesa, ele é teu, ele não é de pessoas, ele não é de mulheres, ele é teu, paizinho. Me coloco como boca. Coloco também a Carolyn como tua boca nesse tempo de mesa, Pai. Ataca poderosamente a casa dessas mulheres com flechas do teu amor, da tua alegria, da tua empatia por tudo e todos, Pai, com a tua luz, com a tua sabedoria, com toda a cura que está disponível para nós. Flechas estão sendo lançadas no lar de cada mulher que está aqui presente. E as que não puderam estar presentes aqui também receberão flechas do amor incondicional de Deus por suas vidas. Declaramos, Pai, esse tempo de mesa teu. Ele é teu, Pai, não é nosso. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Carolyn, é tudo contigo. Hoje quem vai trazer nossa palavra, o nosso estudo vai ser a Carolyn. Vou desligar o microfone aqui. E é tudo contigo. Bom dia, maravilhosas! Então, né, nós aqui de novo. Antes, brevemente, de trazer a palavra, Deus me trouxe algo sobre, na sexta-feira, quando eu encerrei, porque muitas vezes perguntam para a gente como a gente se sente antes de fazer algo, né, antes de abrir a câmera, antes de falar, mas pouco se fala de como a gente se sente depois. E como a gente se sente depois, eu acredito que é a chave, porque quando é por ele que a gente está fazendo, para ele que a gente está fazendo, aquele nosso medo de se assistir depois, aquela as nossas percepções em relação ao será que foi bom, será que foi ruim, será que as pessoas gostaram, ela some. E tu só é cheio de uma alegria e de um transbordo tão grande de amor que ele nos dá, que não tem explicação. Então, a Cris trouxe sobre a questão de conectar com ela, o quanto que liberta a nossa voz. Estou aqui, né, para provar para vocês isso, porque sozinha eu não conseguia. Então, eu, a Cris, a Jenny, eu sei que a Rê vai trazer também a palavra essa semana. Todas nós não somos melhores que ninguém. Nós tínhamos e temos tantas questões, tantas dificuldades, tantas batalhas internas, porque as batalhas elas são mais internas do que externas, do que todas vocês. A questão mesmo é a gente querer sentir esse transbordo, a gente querer ir tão fundo, tão profundo nele, que o nosso medo ele vai ficando em segundo plano, porque obedecer e receber dele é muito mais precioso. Então, que a gente possa parar de se comparar e a gente passe a, de fato, falar o que ele quer que a gente fale através da nossa voz, que é dele. Então, nisso, né, trazendo a palavra de hoje, hoje a Cris me trouxe a parte da continuação aqui, que eu fiz a façanha de... tá, mas tá com a minha canetinha aqui marcada, sobre Coríntios, 1 Coríntios, então, do 6 ao 11. Eu vou ler primeiro, para depois trazer o que Deus me trouxe sobre isso. Espera aí que eu estou tentando mexer aqui. Pronto. Então, vamos lá.
Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do ministério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se os tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E a gente vê, né, o quanto que Paulo tem aprofundado essa parte da sabedoria mesmo, o quanto é importante nós buscarmos a sabedoria dele, para que a gente possa entender das coisas dele. Porque todo esse tempo que eu vivi antes de conhecer Jesus, eu buscava as coisas pela minha sabedoria, pelo meu próprio entendimento. E quando a gente começa a receber dele, a gente vai literalmente sendo removidas as nossas escamas, as nossas vendas, todas as nossas percepções de nós mesmas e automaticamente do outro. A gente começa a ser mais simples, ligando com o que a Jenny trouxe ontem. Essa parte complicada é todos nós que fazemos. A gente complica o hoje, o aqui. Pode ser simples, porque ele é simples. Então, Deus me trouxe de uma forma muito interessante a revelação dessa palavra, porque eu pedi para que fosse didática, para que fosse algo que fosse de fácil compreensão, mas não de fácil compreensão no nível de que a palavra é difícil, mas com chaves. Deus fala muito comigo através de chaves, vocês devem ouvir muito eu falar chaves, porque é assim que eu me conecto com ele. Então, a primeira parte que Deus falou comigo foi através do versículo 6. Ali é onde, o que ele falou comigo? Ele disse que a gente precisa primeiro buscar a maturidade. Para buscar a maturidade, é de fato a gente querer crescer. Mas quantas vezes a gente não quer crescer? Quantas vezes a gente escolhe permanecer, como a Cris traz na primeira série, porque ali é o nosso conforto, o nosso quentinho, mesmo que por muitas vezes desconfortável, mas a gente já conhece. Então, crescer é a gente encarar com os olhos da verdade. E para a gente encarar com os olhos da verdade, é somente nos olhando com os nossos medos, as nossas feridas e principalmente, as nossas camadas de vítima. Porque o que nos afasta dele, de nós alcançarmos mais maturidade espiritual, de nós chegarmos mais próximo, é quanto a gente ainda conta a nossa história como se nós estivéssemos fora dela. Como se nós não fizéssemos parte disso, como se a gente quisesse convencer alguém do que a gente está vivendo. Mas a gente não olha como realmente está acontecendo as coisas muitas vezes. Então, como que a gente fica maduro espiritualmente? Buscando a Deus, porque em Deus a gente tem as respostas, mas como que a gente vai ser maduro se a gente não sabe fazer pergunta? E como é que a gente descobre que não sabe fazer pergunta? Quando as nossas perguntas por que, Deus, eu estou passando por isso? Mas, Deus, eu não merecia passar por isso. Mas se a gente confia tanto em Deus, se a gente acredita que Ele é o que faz tudo na nossa vida, como que a gente acredita que as coisas que a gente está vivendo estão fora da ordem? Como que a gente prefere acreditar que tudo que está acontecendo no nosso hoje é errado? Porque a gente sabe mais da nossa vida do que ele. Então, nesse momento, quando a gente sabe fazer perguntas e a gente descobre primeiro que não sabe, e eu era uma pessoa que não sabia fazer perguntas, como eu trouxe para vocês na sexta-feira, foi através de perguntas, que um ano, nem sei quanto que eu saí de dentro de mim, não sei nem mensurar para vocês.
E eu tenho certeza que ainda é a pontinha de tudo que está por vir através do que ele vem fazendo em mim. Então, as nossas perguntas normalmente estão nos nossos problemas externos, querendo que a gente, porque a gente quer entender, mas sem olhar para onde Deus está. E aonde que Deus está? Dentro. Não tem como a gente ficar buscando as respostas fora, porque toda vez que a gente busca fora, a gente se frustra mais, a gente se machuca mais, a gente se decepciona porque a gente vai querer e esperar que as pessoas nos entendam, nos compreendam. E tem batalhas, mulheres, como a gente vem aprendendo no longo, que é nossa, é minha e é tua. Não tem algumas, às vezes, a gente só vai caminhar com Jesus mesmo. E a gente precisa ser madura para entender isso. Essa coisa que a gente quer tanto, todo mundo sempre com a gente, ela nos impede de a gente alcançar um nível profundo de intimidade com ele. E daí a gente vem para a segunda chave, que foi através do versículo 7 e 8. A revelação não depende de QI, de posição social ou de poder. A revelação dele não faz diferença nenhuma quem nós somos nessa terra, neste mundo, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. A revelação dele vem através de exatamente da nossa intimidade com ele. Depende exclusivamente de intimidade. Então, ninguém sabe mais ou menos de Deus porque está acima ou abaixo. É só porque busca mais. E eu amo muito um livro que fala, né, que Deus não tem preferidos, Deus tem íntimos. Ele é do Marcos Brunet. E ele é um choque, assim, sobre a realidade da estrutura de igreja que a gente conhece para o que Deus acredita. E essa estrutura que Deus acredita como o corpo dele, ela está descrita na Bíblia também. Mas como que a gente vai saber e compreender se a gente continua enxergando só com os olhos de outra pessoa que está nos apresentando a palavra? Porque a revelação, ela não vai acontecer através do que eu estou falando agora para vocês. Ela vai acontecer pela palavra dele no coração de vocês. Eu posso trazer as chaves, a Cris pode trazer as chaves, a Jenny pode trazer as chaves, mas o que ele vai falar com vocês através disso? Essa é a revelação. Então, não é a minha voz que traz a revelação. É a voz dele através de vocês. Então, nisso, para a gente que possa buscar essa intimidade, né, é exatamente do que Deus escolhe para ti e para mim. É único. Então, quanto mais íntimo quanto menos a gente se compara, menos a gente se frustra, porque eu confio no propósito. E aí que Deus me trouxe sobre a questão de propósito. O propósito não é algo que a gente vai fazer. O propósito somos nós. A nossa vida é o propósito. Porque através da nossa vida, a gente realiza obras. Através da nossa vida, a gente ama o que Deus nos dá. Mas como que eu posso querer entender de propósito se eu não entendo de mim, se eu não entendo do que Deus quer através de mim? Então, eu espero que essa parte do versículo 7 e 8 traga isso para vocês, que a intimidade é a chave para a revelação. E lembra que eu falei na sexta-feira, né, que eu era a crente 6 horas por mim. Então, eu também era crente da pregação, de ouvir a revelação através de outra pessoa, de receber através de outras pessoas, mas por quê? Eu não me sentia digna de receber diretamente. Eu não me sentia digna de ler a palavra e Deus falar comigo. Eu achava que espiritualmente eu era burra, porque eu tinha tanto medo de misturar as coisas, né? E eu venho conversando muito com a Cris sobre isso, que tudo tá misturado. Eu, todinha, todas as minhas coisas, tudo que eu era, tudo que eu fazia, com quem eu sou hoje, é tudo a mesma coisa. Então, quanto mais a gente tenta tirar as partes de quem a gente era e de quem a gente está agora, mais confusa a gente fica. Então, hoje, quanto mais eu amo o propósito, que é a vida que ele me deu, para que através da minha vida grandes obras sejam feitas, e primeiro em mim, a maior obra delas, eu vou começando a receber revelações dele. Então, vamos para a terceira chave. É o versículo 9. É ampliar nosso nível de consciência. Se a palavra ela fala que nenhum olho ouviu, nenhum ouvido ouviu, e nenhum coração e nem mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam,
aqui a gente consegue entender que a maturidade e a intimidade é o que vai ampliar o nosso nível de consciência. Porque somente quando a gente amplia o nosso nível de consciência é que a gente começa a ficar mais próximo do que a verdade nos diz, do que as pessoas falam fica afastado, e o que Deus fala sobre nós é o que vai começando a tomar forma. Então, quando a gente amplia o nosso nível de consciência, que é limitado, mas que quanto mais perto dele, mais a gente amplia e mais a gente começa a ver a pontinha do iceberg. Por que a pontinha do iceberg? Pensa, né, que a gente todo mundo já viu essa imagem, a pontinha ela tá aqui em cima e aqui embaixo todinho dentro do mar. Nós sabemos que o mar ele é profundo, né? Bem fundo, principalmente nas geleiras, aonde são os icebergs. Então, assim mesmo é com Deus, porque o que a gente enxerga hoje é só o que está fora, é só essa pontinha. Mas quanto mais para dentro, quanto mais a gente mergulha, quanto mais a gente acessa, mais profundo a gente vai estar nele. Mas não tem fim. Por que é tão difícil a gente compreender as coisas que Deus quer para nós? Porque nós, a nossa mente limitada, que mente, ela nos limita a entender que Deus é infinito, que Deus ele é abundante, que Deus não é limitado, ele é ilimitado. Então, para que isso possa acontecer, a gente precisa primeiro ampliar a nossa consciência para que a gente possa ficar mais próximo da consciência de Deus. Então, quando a gente consegue aumentar esse nível de consciência, a gente vai, como eu falei para vocês, tirando as escamas, tirando as vendas, e a gente começa a enxergar com um vidro limpo. O quarto, que é o versículo 10. Não entendam com a mente o mundo espiritual. Ali, Paulo nos traz sobre a parte do 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então, como que a gente vai entender com a nossa mente o mundo espiritual? Se a gente tentar entender com a mente, a gente vai ficar somente nesse superfície, nesse rasinho, né? Então, somente em espírito a gente pode entender o reino e acessar o reino. E, fora isso, como que a gente viu anterior, né, a questão da mensagem da cruz. O quanto que a mensagem da cruz já é loucura. Então, que a nossa inteligência, ela é rejeitada por Deus. Porque quando a gente tem um altar para os nossos conhecimentos adquiridos por meio de nós mesmos, a gente se afasta dele. E isso era o que me afastava de Deus. Eu tinha me enchido tanto de conhecimento, tanto de teoria, mas pouca prática. Eu era ótima de falar. Por isso que eu falei para vocês que eu tinha tanta dificuldade, tanto temor de trazer a palavra dele, porque para mim era algo que eu já sabia fazer. Então, como é que eu vou aprender a fazer com ele? É exatamente eu me desfazendo dos meus conhecimentos e parando de levantar um altar para mim mesmo e para minha inteligência. Então, Deus também não se importa qual é o teu QI, qual é o teu nível de inteligência, qual é a tua capacidade de falar para palavras difíceis. Tá aí Moisés, né, que era gago, né? Então, tantas dificuldades que a gente vê que todas as pessoas que foram usadas por Deus, elas tinham, porque Deus queria nos mostrar que qualquer um, sendo filho dele, é capaz de fazer algo com ele. E então, assim, Deus nos ama e ama tudo que a gente recebe até aqui. Agora, como a gente vai administrar e usar é responsabilidade nossa. Então, as coisas que eu recebo dele, como é que eu vou usar? Como é que eu vou administrar? Eu vou usar em meu benefício apenas? Eu vou ser egoísta para querer que só eu tenha esse conhecimento? Ou cada vez que eu falar do conhecimento que ele me deu, que ele me entregou, eu vou trazer para o meu mérito? Eu vou receber os parabéns sem dizer que é ele que está fazendo através de mim. E na quinta chave é o versículo 11. Quanto mais próximos de nós mesmos, mais próximos de Deus. E esse versículo 11, eu fiquei bastante tempo nele. Eu fui lendo em algumas versões para
para conseguir discernir se o que eu estava entendendo era o que eu estava entendendo. E então, ele é assim: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o espírito de Deus. Então, aí, Deus me trouxe essa resposta, né? Quanto mais próximos de nós mesmos, mais próximos de Deus. Somente quando o nosso espírito conhece tudo ao nosso respeito, e como a gente sabe que a gente não conhece tudo ao nosso respeito, quantas coisas a gente ainda não sabe, quantas coisas a gente não sabe a respeito do outro, quantas coisas a gente não sabe a nossa respeito, né? Então, como que a gente vai querer chegar mais próximo de Deus, se a gente não conhece, não consegue chegar mais próximo de nós mesmos? Então, a partir do momento que a gente se aproxima de nós, de entender quem nós somos, com todas as nossas feridas, com todas as nossas dores, com todos os nossos, com toda a nossa caminhada até aqui, nos olhando com amor, com verdade, a gente vai conseguir estar mais próximo dele. Então, nessa parte, assim, quando Deus nos cura, ele vai nos libertar. E os nossos olhos, ele vai começar os nossos olhos vão começar a enxergar coisas que a gente não via antes. E o que tem me surpreendido muito nessa caminhada, né? É a parte da visão, aonde a gente percebe coisas nas pessoas que as pessoas ainda não percebem nelas mesmas. E aí vem a sabedoria, é onde a gente não precisa mostrar, a gente não precisa apontar, a gente só precisa amar. Porque eu era a pessoa que, com os meus conhecimentos, eu via, mas eu queria lá apontar, dizer que a pessoa tinha um outro caminho para seguir, que ela podia mais, que ela podia fazer mais. Mas como que ela vai saber disso se ela não ainda está pronta para se olhar? Porque mulheres, se olhar exige maturidade. Se olhar exige, de fato, tu tá disposta a pagar o preço. E olhar para si é um preço alto, mas como eu falei sexta-feira, não mais alto do que ele pagou por nós. Então, neste processo, para que a gente possa se aproximar dele e que a gente consiga compreender que a gente está vendo naquela mulher, é porque estava em ti, estava em mim. Então, quando eu enxergo a depressão, quando eu enxergo o vitimismo, quando eu enxergo a resistência, todas essas coisas estão em mim e estavam em mim. A diferença é que nós, caminhando com ele, a gente vai removendo isso em camadas. Então, quando eu percebo uma mulher com um comportamento conhecido, com uma fala conhecida, com uma forma que eu conheci, porque eu vivi, aí sim eu percebo, nossa, essa mulher está passando por aquilo que eu passei, ela está vivendo aquilo que eu vivi. Como é que eu ajudo? Amando. Como é que eu ajudo? Sendo Cristo, a gente não pode ajudar de outra forma que não seja sendo Cristo. Então, a palavra que Paulo nos traz, né, através de tudo que a gente vem lendo até aqui, é o quanto que a gente precisa apenas olhar para ele e ser ele na vida das nossas irmãs, da vida dos nossos irmãos, na vida das pessoas à nossa volta. Quanto que a gente precisa se despir realmente dos nossos preconceitos e principalmente dos preconceitos que a gente tinha com a gente. Porque se eu não me percebia e não me percebo, e muitas vezes vítima, por que eu estou julgando alguém que está se fazendo de vítima? Se eu não me percebia, muitas vezes resistente, só dizendo que eu sabia tudo, por que eu julgo as pessoas que hoje ainda não enxergam com os olhos de Deus? Por que a gente se coloca nesse lugar de julgamento, se a gente ainda não faz isso com a gente mesmo, né? Então, quanto mais a gente se esvaziar realmente, né? E quanto mais eu acesso a mim, mais próximo dele, mais eu vou compreender os pensamentos dele. Porque o caminho vai ser sempre para dentro. O caminho é sempre para dentro, porque é ele em nós e através de nós. Então, a gente só consegue ver, enxergar, estar próxima se nós estivermos conectados com nós mesmos. E essa parte, assim, que Deus me trouxe sobre
Se Deus está em nós, o Espírito dele também está. Então, quanto mais eu decido, de fato, olhar para mim, eu estou acessando o Espírito dele. A gente está tão preocupada em buscar ele fora, em através da Bíblia, em através de várias coisas, que a gente não tira um tempo para se conectar com ele. O grande desafio para mim, mulheres, é o silêncio. É o de fato fazer só silêncio e estar com ele em silêncio. Então, desafio vocês a fazer isso também. Porque sempre que eu ouvia o silêncio, o que eu fazia? Eu botava um louvor, eu botava uma pregação, eu botava uma palavra, eu sempre ia dar um jeito de ouvir Deus pela boca dos outros ou de uma outra forma. Mas ficar em silêncio e acessar a presença é um treino, e está sendo um treino para mim. Então, aproveitando esse espaço também, né, que a Cris tá me dando, é em relação a falar da destra, porque o Denis nos revela tantas coisas preciosas ali, né, todo domingo, 7 horas, e a gente pode acessar isso através de outras pessoas, mas não é a revelação, não é a palavra, é as chaves, para que a gente tenha facilidade, porque se hoje eu estou aprendendo ao que é estar em silêncio, o que é buscar ele, é por conta das pessoas que Deus tem colocado também na minha vida. E daí, para conciliar com isso que tudo que Deus trouxe, porque não podia ser diferente, ele me entregou outro versículo, em 2 Coríntios 9:8, na nova versão transformadora de hoje. E depois pode Deus e Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais o necessário para fazerem todo o tipo de obras. Então, linkou muito com o que eu trouxe sobre o propósito da nossa vida. Ele quer dar tudo o que eu preciso. Ele quer te dar tudo o que tu precisa, para que a gente possa fazer a obra dele. Deus sabe que nós temos preocupações, Deus sabe que nós temos medo, Deus sabe, porque foi ele que nos criou. Ele sim sabe. Mas o que nós podemos fazer é confiar e acreditar que ele vai suprir todas as nossas necessidades. Mas lembrem, Deus não dá o que a gente quer, ele dá o que a gente precisa. Então, encerrei aqui, Cris. Amém. Muito obrigada, meu amor. Pode orar por nós para encerrar o nosso tempo de mesa. Claro. Vamos lá, respirar fundo, fecha o olhinho quem puder fechar, para a gente se conectar e encerrar esse tempo com ele. Papai, muito, muito obrigada por essa oportunidade, pela vida dessas mulheres, por esse tempo que a gente tem vivido, por todas as oportunidades que tu tem nos dado, a revelação da tua palavra, do cuidado que tu tem tido conosco, dos acessos que tu tem nos liberado através do nosso posicionamento, através das nossas decisões. Obrigada, Jesus. Obrigada. Eu declaro sobre a vida dessas mulheres um dia abençoado, uma tarde abençoada, que essa palavra possa continuar falando aos corações delas, que elas possam receber de forma profunda a porção que o Senhor tem para elas hoje, Paizinho. Nós te agradecemos, te honramos e declaramos que esse tempo de mesa é teu. É tudo para ti, para tua honra e para tua glória. Obrigada, Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, né? Glória a Deus. Amém! Obrigada, Caroline. Tão gostoso de escutar.